É o seguinte, eu queria conversar com você essa noite sobre contágio mortal, danger, beleza? A gente fez algumas camisetas para trazer para você essa imagem, para fixar na sua cabeça, entendeu? Esse tema. E eu queria falar com você sobre esse tema de contágio, de contagiar pessoas. E é sobre isso que nós estamos falando na estação Cultivo agora. Nós começamos uma estação, estamos agora no início do nosso ano como igreja, trabalhando a ideia do cultivo. E a gente fala sobre cultivar e fala sobre contagiar pessoas. Pessoas. Eu quero começar perguntando para você, como se contagia pessoas? Como que funciona esse negócio? Como é contagiar pessoas? Quais são os desafios que envolvem isso? Como contagiar uma cidade inteira? Como então viver aquilo que nós profetizamos no retiro como verdade para a vida de Palmas, de sermos uma juventude relevante em 2018, em contagiar faculdades. Começamos já o movimento Moving Up nas universidades, a coisa já está fluindo. Como isso vai acontecer? Como contagiar uma cidade? Como falar de Deus através dos relacionamentos? Como falar de Deus através da vida? Como ter uma vida contagiante? Beleza? É uma pergunta interessante. Isso mexe com tudo na nossa vida. E falando sobre contágio, eu queria trazer para você a imagem de um filme que exemplifica brutalmente a ideia de um vírus letal que se espalha rapidamente e transforma seres humanos em zumbis. Eu sei que você assiste, cara. Eu sei que você já assistiu. Agora eu quero que você pense comigo agora e veja comigo como um contágio mortal, ele é rápido e eficaz. Observa aí, vamos assistir. Fica mais sinistro sem áudio, tá ligado, né? Opa! Here comes the number 12 train. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. In the station. Cabuloso, negão. Cadê a negada tremendo na cadeira aí? Liga a luz, deixa eu ver a cara do povo aqui, peraí. Ah, já assistiram, né? Tô ligado. Galera, que coisa louca. Eu vou assistir o filme todo depois. Eu falei pra Rony que eu tô me preparando para assistir. Mas essa cena, ela mostra uma coisa muito interessante. É uma ficção, cara, tá? Aquelas pessoas são pessoas que receberam para isso, fica tranquilo, tá? Eles vivem disso, é uma empresa, tá? É um mercado, você paga, assiste, eles ganham dinheiro com isso, beleza? Amém? Beleza, mas a ideia que eu quero dizer para você é o seguinte. É muito interessante o que a ficção mostra e você perceber como é algo tão impactante visualizar isso. Porque mesmo sendo uma ficção, o filme mostra claramente que todo contágio sempre tem como foco alcançar todas as pessoas do mundo. E ele tem um tempo curto para isso, é uma coisa determinada, ela vai acontecer. Então no filme o cara foge ele loucamente para não ser contaminado por aquilo. Então o contágio, a ideia de contagiar, e o filme traz essa ficção para a gente, essa ideia fixa de que aquilo que você viu ali, de alguma maneira, ou em algum tempo, vai chegar até você. Aí você vai virar um zumbi, né? Beleza? Mas o contágio é rápido. O contágio é rápido. E nesse caso, a ideia era alcançar toda a humanidade. Gente, por mais
Louco que seja, isso tem muito a ver com o evangelho, cara, mas tem muito a ver. Aí eu pensei assim, é muito cabuloso o filme, entrei numa crise com o pessoal da comunicação, mas a imagem é forte, mas tem tudo a ver. Olha só, presta atenção numa coisa. Deus, Ele tem um sonho para você. Deus, Ele sonhou para você uma ideia de alcançar um mundo inteiro, de contagiar o mundo inteiro com uma palavra de vida. Com uma palavra de vida. Então olha só, o contágio que Deus sonha para você é um contágio que vai levar amor, que vai levar cuidado, que vai levar vida pura e santa às pessoas, que vai levar a vida abundante às pessoas. Esse contágio, ele precisa primeiro contaminar alguém, para que essa pessoa contaminada possa então levar isso até outra pessoa, e em 10 segundos, como você viu no vídeo, ela se torna apto a contagiar outra pessoa. Beleza? Tem um texto também que fala sobre contágio. É a cópia desse filme. Ele fala sobre contágio. Você não conhece esse texto, vou ler para você agora. Eu não vou falar referência não, vou só ler. Ele fala assim, ó: portanto, vão e contagiem pessoas de todas as nações. Testifique esse contágio, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois de contagiada, você deve aumentar a dose, ensinando-as a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E você não estará nesse processo sozinho. Deus estará sempre com você, até que todos sejam contagiados. Amém? Você conhece esse texto? Você conhece esse texto? Mateus. Eu li de Mateus, traz para mim essa verdade. Mateus 28, 19, 20 fala sobre um contágio, sobre a necessidade de espalhar alguma coisa que vai trazer vida em meio à morte, que vai trazer paz em meio ao caos. E essa verdade e esse sonho, Deus ele coloca e depositou dentro de você que já vive com Ele, dentro de você que já é selado pelo Espírito Santo, dentro do seu coração que já conhece esse Deus e tem vivido com Ele. Então você detém algo poderoso, que pode alcançar e mudar o mundo, em uma velocidade tão grande quanto essa que você viu no vídeo. Amém? Mas olha só, eu quero trazer um exemplo de um cara que fala sobre um contágio que envolve comportamento, que envolve relacionamento, né? E a nossa forma de contágio está mais ligada ao que fazemos do que ao que falamos. Então olha só, contagiar pessoas não é usar uma camisa como essa. Cuidado, ao entrar em contato você pode ser contaminado. Não. Contágio tem muito mais a ver com o que você faz como pessoa. Contágio tem a ver com caráter. Contágio tem a ver com atitudes de relacionamento que influenciam. Contágio tem a ver com relacionamento. Olha que interessante. E meu desafio essa noite para você é avaliar como você tem influenciado pessoas. Qual a qualidade desse contágio? Qual a qualidade dessa transmissão, dessa palavra sua para com outra pessoa? Qual é essa qualidade? Você tem uma capacidade de agregar e aproximar essas pessoas de Deus, ou você tem repelido elas de Deus e afastado? Porque o contágio tem essas duas realidades. Não há um meio termo. Ou eu contagio totalmente, ou eu não contagio de forma nenhuma. Não existe meia doença, não existe meia cura, não existe meia libertação. Não existe. Isso é completo, beleza? Olha só, é interessante porque então eu posso viver essa coisa dos dois mundos. Eu quero falar de um exemplo de um homem que viveu os dois lados da moeda. Um tempo onde ele viveu militando e contagiando para a morte, e depois de um verdadeiro encontro com Deus, ele milita e contagia para a vida. O nome desse cara é Paulo. Você conhece ele? Peixe meu. Vou chegar no céu, vou dar um abração nele, vou dar um fala maluco nele, beleza? Porque esse cara é muito fera. Muito interessante. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia. Acesse o seu telefone celular. Se ele for Android, eu vou esperar. Fica tranquilo. Acesse aí. Se estiver sem 3G, baixa a Bíblia, já deixa em off, já para você acessar mais rápido. Beleza? Se não tiver o celular, pega a Bíblia mesmo. Abre aí em Atos 9. Eu quero que você deixe aberto aí em Atos 9. Deixa aberto aí. Olha só. Eu quero que você entenda, esse texto de Atos 9, ele fala sobre a conversão de Paulo. E se você não leu isso todo, é uma leitura muito rica, muito legal. Talvez você já conheça a história, mas nesse texto que você está vendo aí, de Atos 9, vou narrar para você a história. Vai contar para você o momento em que Saulo, ainda Saulo,
né, Paulo ainda Saulo, ele sai em diligência até uma cidade onde ele vai ali com o intuito de dizimar pessoas. Vou ler só os 2 primeiros versículos. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homem ou mulher que prestassem ou que pertencesse ao caminho, a minha versão tem o nome caminho, que assim eram conhecidos os cristãos, aqueles que seguiam o caminho, pudesse levá-las presos para Jerusalém, beleza? Então ele está indo para Damasco, e nesse caminho que ele vai para Damasco, então Paulo ele tem uma experiência sobrenatural. Ele ouve uma voz que chama pelo nome dele, e nesse momento então ele cai, ele fica cego, ele está com outros homens, ele não está sozinho. Então ele é conduzido até a cidade de Damasco, e nessa cidade Deus fala com um cara chamado Ananias, e revela para ele que ele tem que ir até Saulo, que está na rua direita, na casa de Judas, e lá ele iria encontrar Saulo, ele iria orar por ele, porque Deus tinha separado Saulo, ou seja, Paulo, para ser um agente do evangelho. Deus ia transformar a vida dele, esse negócio acontece nesse capítulo. Isso tudo aconteceu. Então Ananias vai lá, um pouco relutante, mas vai, ele ora por ele, e a Bíblia fala que então Saulo, ele é cheio do Espírito Santo, ele se converte, e aí começa então o ministério desse cara. Então eu quero usar essa história para você poder entender quais são os passos que vão me levar de fato a ter uma vida contagiante, uma vida a levar o evangelho dessa forma. E é bem interessante, e primeiro eu quero falar contigo que enquanto não formos contagiados, não conseguiremos contagiar ninguém. Saulo era um assassino perseguidor. Nós lemos o versículo 1 e 2 que fala exatamente sobre esse momento, onde ele pede cartas. Gente, funciona assim, ó. Ele pegava cartas, e essas cartas davam legalidade a ele a prender pessoas. Ele ia com a diligência, a gente chama de diligência, um grupo de pessoas que iriam cumprir mandatos, vamos colocar assim. Estão prestando culto? Vocês estão aquele povo cristão? Ah, não, então tá beleza, está todo mundo preso. E ele ia lá prender as pessoas, beleza? Mas olha uma coisa interessante. Em Atos 7, 58, fala um pouco mais sobre isso. Então, Paulo era um jovem judeu nascido em Tarso. O que era Tarso? Essa cidade, querido, ela era um dos centros de cultura grega. Tarso era uma cidade universitária, beleza? Universitária. Como Paulo era muito cabeção, devia fazer ciência da computação, né? Devia ser nerd ele, né? Mas Paulo era um cara muito estudado, muito. Quando você vai estudar a biografia dele, você vai perceber que ele foi educado pelos mais importantes rabinos da sua época. Então ele foi realmente, cara, produzido uma máquina de inteligência, uma máquina de conhecimento. Esse era o cara, né? E o primeiro registro, né, da atuação de Saulo, de Tarso, que era o nome dele, aparece no relato da execução de Estevão. Paulo participa da execução de Estevão, ele compactua com a execução de Estevão, e depois que Estevão é morto, as vestes são jogadas aos pés de Saulo, e ali ele ganha notoriedade. Nossa, esse cara ele liderou, esse cara ele é um cara que vai dizimar os cristãos. Então, o povo daquele tempo que estava perseguindo os cristãos começaram a fazer dele um ícone. Se ele tivesse um Instagram, ele ia ser aquele 10Mzinho lá, entendeu? Ele passou a ter muitos seguidores. As pessoas começaram a seguir porque eles queriam um mártir, alguém que fosse uma figura emblemática da perseguição contra os cristãos. Esse cara era Saulo de Tarso. Um cara que não tinha na sua vida amor. Ele tinha o sentimento de perseguição e de contagiar pessoas com a morte, irmão. Era isso que acontecia. Então, olha só. É interessante, né, que muito conhecimento não torna de um homem e uma mulher pessoas de Deus. Não torna. Paulo tinha muito conhecimento, Saulo tinha muito conhecimento, mas aquilo não tornava dele uma pessoa de Deus, porque o muito conhecer da lei tornou ele uma máquina de morte. O muito conhecer a Deus tornou ele uma pessoa que perseguia os cristãos. Ele não conseguia entender o amor de Deus, ele não conseguia compreender isso. Então nós vivemos um tempo, querido, onde
a juventude vive alguma coisa parecida com isso. Então você tem hoje uma realidade onde homens e mulheres, jovens, adolescentes, se enchem de conhecimento, sabem muito sobre a Bíblia. Você nunca teve, cara, tanto acesso a informações como você tem agora. É muito fácil ter informação. Você pega o telefone, bota no Google e vai procurar. Você tem acesso à palavra no seu telefone em várias versões. Você tem acesso a vídeos. E você tem acesso a muito conhecimento. Mas esse muito conhecimento, esse muito acessar, ele não vai tornar de você uma pessoa que contagia para a vida. Ele não vai tornar você homem e mulher de Deus. Não vai. Porque é preciso mais do que conhecer. Porque Paulo conhecia. E nós temos hoje igrejas lotadas de pessoas que buscam de Deus uma resposta, um resultado, um benefício e vivem na barganha com Ele. Funciona assim. Eles precisam casar, oh Deus, né? Eles precisam de emprego, precisa de cura, precisa de paz na casa dele, precisa de um concurso novo, precisa passar em medicina, é muita oração, Deus, né? Aí precisa de um tanto de coisa, ele coloca tudo que ele precisa dentro de um combo e entrega isso para Deus. Fala assim: Deus, é o seguinte, ó, eu vou participar da celebração da rede, eu vou participar do Move Oração, então está aqui meu combo, como eu estou participando, cuida disso aí, a gente fica negociando assim. Então você tem oferecido para Deus muitas vezes um leque, uma lista de coisas que você precisa. Você tem oferecido para Deus muitas vezes uma lista de coisas que você tem feito para Ele e por isso você quer alguma coisa em troca. Você não tem oferecido para Ele um culto aceitável. Ontem nós falamos sobre adoração no Move Oração, foi muito a bênção ontem, foi muito legal. Falamos sobre a verdadeira adoração, que essa palavra mexeu muito com a minha cabeça, porque se não há verdade na adoração, se não há um entendimento de quem estamos adorando, essa adoração não tem sentido. Então é preciso mais do que saber, é preciso se relacionar com Ele. Então jovens que estão sentados em cadeiras há anos, e amargam uma estatística negativa em relação ao contágio daquilo que ele diz crer, que ele diz viver. Então não há nenhuma influência. Há, na verdade, uma adaptação a um meio social gospel, vamos colocar assim. E é muito fácil isso. Você veste uma roupinha decente, beleza? Compra uma Bíblia, Thompson, com referência bíblica, bota debaixo do braço, entra no pequeno grupo, participa de um pequeno grupo. Uma vez por semana, de 6 dias, você vai só um lá, vai em um culto, acabou, você já é gospel. E você compra uma camisa de frase que ajuda, aí você é um cara gospel fashion. E se ela tiver aquele cortinho antes, eu vou usar ainda, tá? Antes, eu vou usar umas fashion com uns cortinhos assim, aberta, aí você fica top, entendeu? Mas, querido, hoje nós vivemos no mundo da aparência, né? Antes de você falar com alguém, você vai aonde primeiro? No Instagram da pessoa, e vai saber como ela é, e olha as fotos, e vê aqueles filtros, né? Aquela praia, aquela beleza toda, e quando encontra, pega o telefone e fala: mas será que é mesmo, cara? Meu Deus, mas está tão diferente. Aí você, mas não é não, né? Então você acaba não conhecendo as pessoas a fundo. Então há uma superficialidade nos relacionamentos, há uma imagem que se prega. E nós temos hoje muitos cristãos, muitos homens e mulheres, jovens e adolescentes, que vivem um relacionamento de fachada com Deus. Que vivem apenas baseado num conhecimento superficial sobre Deus. Vivem baseados só em informação e não em relacionamento, assim como Paulo. Então não podem contagiar porque ainda não viveram uma experiência de conversão com Deus. Cara, isso é muito sério, né? Eles não podem oferecer o que não têm. Como que eu vou contagiar alguém com alguma coisa que traz amor, paz, santidade, avivamento, se isso não alcançou o meu coração? Não tem como. Então é um dos sinais que você vai perceber se não há contágio na sua vida. Será que houve realmente uma conversão? Porque Saulo, antes da conversão, ele matava. E ele era competente no que ele fazia, meu irmão. Ele ia para resolver. Ele não tinha conversa, não. E em algumas literaturas da teologia, fala que ele ainda ia depor contra o cara, que era para o cara ser condenado, preso em flagrante, ser levado já, preso, entendeu? E o negócio era prender, e ele faz isso muito bem. Por quê? Porque não tinha no coração daquele cara amor. Não tinha. Então, olha só, oferecem um contágio prejudicial. Isso é totalmente prejudicial ao reino. Olha só, você é um cara
que diz ser crente, diz ser evangélico, mas não vive isso profundamente em relacionamento com Deus. Então você não contagia pessoas. Você passa 5 anos na faculdade, não fala de ninguém para Deus. Você se forma, vira um empresário, vive 30 anos, aposenta, não fala de ninguém para Deus. Você morre, passou e ninguém percebeu. É assim que funciona. Ninguém percebeu você. Ninguém percebeu aquilo que você aqui dentro falava que transformou sua vida, mas lá fora ninguém viu. E o prejuízo é dentro e fora. Ele é um prejuízo dentro, quando você traz para cá uma impureza sexual, você traz para cá a bebedice, você traz para cá indiferença com Deus, você traz para cá todos os hábitos que você tinha lá fora, traz para cá. Prejudicou aqui dentro. Aí pega um novinho que está começando, se acha, mas esse cara é tão top, ele é tão influente, ele fala tão massa, e começa a andar com o cara, percebe que é igual estava lá fora, então eu não preciso mudar, porque eu estou aqui dentro e ela é igual lá fora, e o negócio fica como está. E lá fora o prejuízo é qual? Você não leva vida para eles, e eles continuam mortos. É morte aqui, morte lá. Então quando não há posicionamento da sua vida com Deus, não há contágio. Você não pode oferecer aquilo que você não tem. Beleza? Então avalie aí. Como você se encontra hoje? Você se percebe como Saulo, uma pessoa baseada só em conhecimento e em leis, mas sem relacionamento. Você se vê ainda preso, talvez uma vida de pecado do passado, alguma coisa que te prende lá atrás. Ou você se vê talvez ainda não tratado e sem motivação para contagiar pessoas. É interessante porque eu vou para o segundo ponto e ele fala o seguinte, que Deus é o mais interessado em que você viva uma vida abundante. Ele vai ao encontro de Saulo e muda completamente a vida desse cara. Olha que texto interessante. No versículo 3, você pode acompanhar comigo. Ele fala assim, ó: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vindo do céu. Ele caiu por terra e viu e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem é tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Aí você pensa: isso nunca vai acontecer comigo, pastor. Uma voz dessa vai vir, né, para falar comigo. Aí eu vou dizer para você uma coisa: ei, Deus tem falado com você há muito tempo. Você não tem dado ouvido para Deus. Deus tem usado pessoas, Deus tem usado circunstâncias, Deus tem usado a palavra dele para falar contigo, mas você não tem dado ouvido a ele. Então nada vai mudar, irmão. Nada vai mudar. Absolutamente nada, se ele não entrar no teu coração para fazer essa mudança. E é interessante então que Jesus, ele vai ao encontro de Saulo e proporciona isso. Então Deus, ele foi direto na vida dele. É interessante que no versículo 7 fala o seguinte: os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Olha que interessante. Esses caras ouviram, é interessante que no capítulo todo, você vai perceber que eles ouvem, estão junto com Saulo, eles vão até a casa de Judas, na rua direita, vem então Ananias, ora, eles veem tudo que está acontecendo e não se convertem. Eles participaram de todo o processo, mas não se converteram. Sabe por que acontece isso? Acontece isso porque cabe a você e a mim dar ouvido à voz de Deus. Cabe a mim e você dar ouvido para que Ele possa entrar, abrir a porta, entrar e fazer na tua vida uma organização. Vai trazer ali direção, vida abundante, vida com propósito. Ele vai tirar a impureza, Ele vai ouvir o teu clamor, vai começar a perdoar os teus pecados ali, porque está tendo confissão sincera. Isso tudo só vai acontecer se você der ouvidos para Ele. Diferente disso, você finge que serve Ele, e Ele não finge que é o seu Deus. Ele não finge que é o seu Deus. Entendeu? Então é interessante isso, porque nessa hora, os homens, então, mesmo participando de tudo, não são alcançados por Deus, porque não se permitem ser alcançados por Deus. E às vezes, sabe o que acontece? Às vezes nós nos sentimos incapazes de contagiar alguém com o evangelho. A gente passa por isso. Você olha, não, eu estou na universidade, eu tenho vergonha, eu tenho limitações, e se ele perguntar alguma coisa sobre o milenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, se você aí vai perguntar alguma coisa sobre se você é calvinista ou arminiano, os caras viajam muito nessas ideias, vai entrar em assuntos teológicos que eu não sei, como é que vai ser esse negócio, aí você cola as placas.
O cara pergunta, ei, você serve quem? Tudo. Não sai nada mais daí, né? Cola as placas total, né? Você não consegue, você tem medo. Aí você se sente limitado. Aí eu vou dizer uma coisa para você. Ananias, um cara de Deus, velho. Ananias, ele sente medo em participar do contágio de Deus na vida de Saulo. Ele colou as placas. Um cara tem mente a Deus. Olha só, no versículo 11 fala assim, ó: o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte para um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor as mãos para que ele volte a ver. Respondeu Ananias. Ananias, nessa hora, querido, ele pegou o celular dele, ele acessou o story de Saulo, e ele não gostou do que ele viu. Ele olhou, sabe aquela folha 1 de Damasco, jornal GD, G1 de Damasco, ele olhou na hora, não foi legal. Esse cara persegue, cara. Ele falou assim, Deus, tem algum problema na nossa comunicação. Deixa eu explicar para você uma coisa aqui, ó. Senhor, tenho ouvido, ele foi muito educado, eu tenho ouvido muitas coisas, né, a respeito deste homem, Senhor, né, e de todo o mal que ele tem feito aos santos em Jerusalém. Eu tenho ouvido, papai, olha só. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. O senhor entendeu, Deus? Então assim, não tem como ser outra pessoa para eu orar, não? Tem que ser esse cara. Então a gente passa por isso. E é muito legal essa parte do texto, porque mostra uma limitação. E nós temos limitações. Nós nos completamos em Deus. Então o que torna, ou o que encoraja o coração de Ananias, é a fidelidade a Deus. É entender que Deus estaria com ele nesse processo. Então ele vai. Mesmo o medo, gente, vou falar uma coisa para vocês, cara. O medo faz parte do ser humano. O medo. Agora a dúvida não. Você faz uma coisa que tem certeza, beleza? Casar, por exemplo. Gente, dá muito medo. Mas é medo de com força, entendeu? Mas você tem certeza que é aquele negócio ali, entendeu? Aí você olha, quando tem aquele tapete que você olha, que você vai entrar, aí é que, meu irmão do céu, se não der um empurrãozinho, não vai. Beleza? Então você tem medo, mas não tem dúvida. Então Ananias, ele tinha nessa hora medo, por perceber o perigo e a fama de Saulo tomava toda a região, entendeu? Tomava toda a região. Então nessa hora ele está com medo, mas ele tem certeza que Deus está com ele. Então olha só, Deus quer usar você, querido, na sua universidade. Ele quer usar você na sua família. Ele quer usar você para ganhar o seu irmão, o seu pai, a sua mãe. Ele quer usar você para ganhar pessoas. Ele quer usar você para levar uma palavra de vida e quebrar cativeiros que têm dominado pessoas. Ele quer usar você que está me ouvindo para santificar o seu namoro, para você tirar a mão daquele lugar, parar de fazer aquele negócio que não está na hora de fazer. Dá para entender? Ele quer usar você que está entendendo, porque quando não quer dois não brigam, não tem briga, irmão, entendeu? Mas ele precisa encontrar um coração aberto. Ele precisa encontrar um coração aberto a perceber pessoas que estão vivendo uma vida de cativeiro lá fora e precisam de uma palavra de libertação e de cura. E você detém isso que pode contagiar ela e transformar a vida dela. E aí é interessante isso, porque então ele ouve. Então aquilo que contagia vem de Deus. E ele pode usar você nesse processo. Continua no texto, no versículo 15, ele fala assim, ó: mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, né? E perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Pesado, irmão, pesado. Versículo 17 fala que então Ananias entrou na casa, impôs a mão sobre Saulo e disse, irmão, graça e paz. É massa isso. Ele já era irmão dele já. Ele, irmão, a paz do Senhor, né? Já deu a paz do Senhor para Saulo. Irmão, o seguinte, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo, irmão. Então Ananias libera essa palavra sobre Saulo, e esse é o verdadeiro momento da conversão dele. Imediatamente, algo como escama cai dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantou-se e foi batizado. Pronto, foi selado esse cara. Esse homem agora, ele é outro homem.
A perspectiva, a visão e o coração desse homem é outro. Então, Paulo vive uma experiência com Deus que muda sua mente e seu coração. Minha pergunta é, querido e querida, você já viveu essa experiência? Você já viveu uma experiência com Deus que mudou a sua mente e o seu coração? Por que então você ainda está paralisado no contágio? Por que então você ainda tem vergonha de falar? Eu tenho um amigo, que eu não vou dizer o nome porque eu não tenho autorização para dizer, sabe? Mas é muito legal andar com ele. Eu fui com ele trocar a bateria de um carro, o carro era dele, só fui acompanhar. Chegou lá, o cara foi trocar a bateria do carro, o cara foi apertar o parafuso da bateria, o cara deu uma tremidinha. Aí ele falou assim, tá de ressaca, né, negão? Eu do lado, tava com a Elis aqui, né, do lado. Aí o cara, bebi ontem. Aí o cara, seguinte, cara, não bebe não, Deus tem um plano para tua vida. O cara começou a pregar pro cara assim na alta, irmão, assim, ó, na direta. E eu fiquei olhando para aquilo e percebi assim, rapaz, o pastorzão aqui tem que dar uma atualizada, tem que dar um F5 aqui, que o negócio tá evoluindo, né? Então, assim, pessoas que têm facilidade para falar, mas são encorajadas pelo Espírito Santo para fazer isso, porque tem a sua mente e seu coração mudados por Deus. Então é interessante, essa pergunta ela é muito íntima, você já teve esse encontro com Deus, você já teve a sua mente e seu coração mudado, por que ainda você vive em um estado ainda onde você não contagia pessoas? Porque os seus relacionamentos ainda não são ainda apresentados características tratadas de Deus na vida de outras pessoas. Ou você é só um amigo do evangelho, ou você é só um cara que acha muito legal o cara lá de cima, mas você não abre a sua vida para que esse Deus possa completamente transformar você, assim como acontece na vida de Paulo. Então olha só, atenção, você pode contagiar pessoas e participar de algo muito grande na vida delas, muito grande. Você pode participar de algo que vai mudar a descendência de pessoas. Você pode participar de algo que vai mudar uma cidade, que vai trazer para uma cidade uma ideia de um Deus de cura, uma ideia de um Deus que pode trazer vida. E é isso que acontece na vida de Paulo. Então olha só, Deus ele vem ao seu encontro essa noite para desafiar você, que quer ser o que você quer ser em Deus. O que você quer marcar o seu tempo como jovem, né? Deus ele quer te usar nesse processo. Ele quer tratar as suas dores, ele quer tratar as suas feridas, para que você possa tratar dores e feridas de outras pessoas. Deus ele quer curar a sua mente e seu coração, tirar você de uma depressão, de uma condição talvez de um sentimento depreciativo de você mesmo, para que você possa levar vida e esperança para outras pessoas. Então é por isso, e essa é a ideia dessa palavra, é desafiar você a viver isso na sua vida como algo prático, entendeu? Olha só, então quando estamos cheios de Deus, nós contagiamos pessoas. Cheguei ao terceiro nível. Quando você está cheio de Deus, você contagia pessoas. Olha só, Paulo se torna um contagiante do Evangelho. Versículo 20 fala que logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos, versículo 21, e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Olha que coisa louca, mano. O camarada chegou na cidade para prender e perseguir, e eles estão, depois de alguns dias, ele está pregando sobre isso. É interessante dizer que Paulo, ele respondeu ao chamado de Cristo. E agora eu quero trazer para você um ponto de conclusão para você poder entender. Ele respondeu ao chamado de Cristo. Ele respondeu. Você tem respondido ao chamado? O primeiro aspecto da mudança na vida de Paulo pode ser percebido imediatamente, né? Ele responde à voz de Cristo: Senhor, que queres que eu te faça? No versículo 6. Então ele responde como pronto. Em Gálatas 2:20, o próprio Paulo fala que fui crucificado com Cristo, assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele foi completamente transformado.
a mente e o coração desse homem foi lavada por Jesus Cristo. E ele então passa a ser um propagador da palavra. Um outro aspecto que envolve uma pessoa que entende e contagia pessoas. Paulo, ele de perseguidor, ele passa a pregar o evangelho. Então ele passa a ser de fato boca de Deus. Boca de Deus. E o mais interessante é que ele começou a pregar na própria cidade que ele veio prender e matar. Isso confunde as pessoas. Então talvez o teu lugar, talvez aquela pessoa que você se associou com ela por um tempo, e talvez praticou algum tipo de pecado, ou vivia de forma dissoluta aí, seja essa pessoa a primeira pessoa que você vai mandar um WhatsApp para ela com um versículo hoje, dizer assim: irmão, é o seguinte, cara, eu estou rompendo aí, porque eu conheci um Deus que mudou minha vida, eu quero dizer que Ele pode mudar a sua também, e eu vou agora me projetar em conhecer mais dele. Já vai confundir um. É talvez na tua faculdade, onde você ainda é um cara que é o Maria vai com as outras, onde você vai se posicionar e vai confundir aquelas pessoas. Mas não era esse cara que falava aquilo e fazia aquilo. Não, agora ele diz que serve um tal de um Deus aí, e ele mudou agora. Agora ele mudou o comportamento dele. Talvez seja no teu próprio namoro, quando você, homem e mulher, se posicionar, e numa situação que talvez era comum, agora de pecado não é mais. Não, a gente parou com esse negócio aí, eu entendi que esse negócio está errado, agora a gente vai romper com isso aí, porque eu não quero mais. Vai confundir. Você precisa confundir as pessoas desse tempo com um comportamento que é contra esse tempo. Você precisa confundir as pessoas com uma palavra de Deus que vai trazer para elas um impacto muito grande, porque é pregar contra o governo desse mundo. Entendeu? É essa luta que você precisa colocar como uma atitude, e Paulo faz isso. Ele faz isso de forma clara. Um outro aspecto interessante é que a mudança de vida total de Paulo. Antes da conversão de Paulo de Tarso, né, ele não aceitava a divindade de Jesus, ele não aceitava. Ele até acreditava, né, que ao perseguir seus seguidores como animais selvagens, tentando forçá-los a blasfemar contra Jesus, estaria fazendo a vontade de Deus. Perdão. Então, ele estava confuso. Então, ele é totalmente transformado. Atos 26, versículo 9 e 11, fala que esse é um momento muito interessante, porque ele força isso. Ele fala assim, ó, ele mesmo diz, quando Paulo está testemunhando sobre ele, contando o testemunho dele, ele fala assim, ó, eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno, e foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los e tentá-los fazer blasfemar. Ele reconhece, cara, que ele teve um passado negro, entendeu? Mas o mais interessante em Paulo é que depois que ele percebeu quem era Deus e ele tem uma experiência com esse Deus, ele se torna um cara insatisfeito. Ele se sente insatisfeito em não pregar isso de forma a fazer disso a vida dele. E ele toca agora os seus passos, os seus caminhos baseados em apresentar um evangelho, uma palavra de vida para as pessoas. Então ele viveu uma mudança completa na vida dele. E após a sua conversão, a sua pregação não era outra senão anunciar Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Paulo duro, rigoroso, ameaçador, violento, lhe deu lugar a um Paulo, deu lugar, depois de convertido, deu lugar a uma pessoa amorosa, uma pessoa que levava uma palavra de paz, uma pessoa que levava uma pessoa de voz mansa, uma pessoa que levava esperança, vida, totalmente o contrário daquilo que ele fazia anteriormente. Aí sabe o que acontece? Talvez você tenha vergonha do que passou, talvez você tenha vergonha dos erros que você cometeu, e por isso você teve uma experiência com Deus, mas ainda está tímido, tem vergonha. Deixa eu falar uma coisa para você essa noite, olha, Deus ele quer usar você com poder, e quando você confessou pecados, você lançou isso no esquecimento.
Isso é apagado por Deus. E é interessante, eu fico pensando que Deus está assim, ó, a expectativa dele é muito grande em relação a você, mas aí ele fica te empurrando, você não vai, a coisa não funciona. Entendeu? A coisa não funciona. Então precisa que você pare de querer só conhecer ou saber sobre Deus e comece a se relacionar com esse Deus. E comece a ter com Ele algo íntimo seu, algo verdadeiro seu, em que você fale de você para Ele, coloque para Ele as suas limitações, as suas dificuldades, e esse próprio Deus, Ele vai trazer sobre a sua vida o novo dEle. Ele vai te usar como flecha, Ele vai te usar como boca, Ele vai te colocar em situações, ainda essa semana, onde você vai lembrar dessa palavra e vai pensar, cara, agora é a hora de falar, agora é a hora de me posicionar. Queridos, você vai viver o sobrenatural de Deus na vida de pessoas, amém? Queria convidar os meninos do louvor aqui. E é interessante, eu caminho para o final, para você perceber comigo uma coisa. O apóstolo Paulo precisou morrer para si mesmo, para que pudesse se tornar um propagador do Evangelho. Contágio mortal, querido. Enquanto você não morrer para você mesmo, quando você não fizer morrer as suas vontades, os seus desejos, as suas inclinações, aquilo que tem tomado a sua mente, cara, como é difícil lidar com os desejos, irmão. É muito difícil. Em outro momento atendi um cara, ele falou assim, pastor, é difícil demais, pastor. Eu não consigo. Aí eu falei assim, pastor, como é que eu vou fazer? É muito difícil me manter puro. Eu peguei na mão dele e falei assim, bem-vindo ao time, cara. Porque é difícil para todo mundo. Não existe um medidor, é para todo mundo. Então nessa hora eu quero dizer para você que para que Deus ele possa fazer de você um agente contagiador do Evangelho, você precisa morrer para você mesmo. E foi isso que Paulo fez, ele morreu para as vontades dele, ele morreu para planos que ele tinha como meta de vida, para que novos planos e novas metas fossem traçados por Deus. E olha só que interessante, Paulo escreve 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Ô irmão, a mensagem que é deixada para a igreja hoje veio da vida desse cara, da inspiração do Espírito Santo na vida de Paulo, de um cara que realmente entendeu que precisava ver de forma relevante o Evangelho, e esse é um dos legados que ele deixa. Outra coisa interessante, esse homem que desejava a morte dos cristãos, ele passa então a pregar as boas novas. Ele mesmo almejava a vida eterna, e Paulo fala sobre isso muitas vezes nos seus livros. Paulo, ele morreu para si mesmo. Ele diz ainda em Gálatas que eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós lemos isso. Então ele está dizendo assim, olha, agora eu aqui morreu, tá? Aqui não tem mais nada meu, agora é Ele que vive em mim. É Ele que vive em mim. Então Paulo ele traz desafios para a igreja hoje. São palavras que direcionaram naquele tempo igrejas em continentes diferentes, sabe? Paulo ele nunca tirou os olhos do seu alvo eterno. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo disse isso, porque ele colocou como um objetivo de vida adorar intensamente esse Deus.